Salve, nação corintiana, aqui é o Corinthians, trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, vamos falar aí dessa semana, né, da data FIFA aí, que o Corinthians tem basicamente 11 dias para treinos aí, e a gente vai poder contar com três principais jogadores, que é o Matias Rojas, que foi para sua seleção do Paraguai. Bruno Mendes foi para a seleção do Uruguai. Renato Augusto sente dor na panturrilha. E é coisa impressionante, só tá se contundindo esse ano, tá? Dificilmente ele joga um jogo de 90 minutos. Ele simplesmente ou ele sai no começo do primeiro tempo, ou ele não joga, ou tem lesão, né? Tá complicado esse ano para ele. Imagina o ano que vem. Mas enfim, então um jogo contra o Fluminense na quinta-feira da semana que vem, o Corinthians não estará com Lucas Veríssimo. Ele tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Então a nossa dupla de zaga deve ser Caetano e Gil, né? Dupla MPB. E nas laterais vai ser também complicado. A lateral esquerda, a gente sabe que o Fábio Santos, como vai ter, basicamente ficou aí uma semana sem atuar em jogos, a chance é grande dele permanecer na lateral esquerda. E agora na lateral direita é uma incógnita, porque a gente tem o Fagner, que não vive na sua melhor fase. Tem o Léo Maná, que é um garoto muito novo, então o jogo lá, não sei não. Eu acho que não tem que confiar nele não. E o Rafael Ramos, pelo amor de Deus, né? O cara não atua mil anos atrás aí e simplesmente é muito fraco na marcação. Então é assim, a lateral direita principalmente vai ser complicado deixar o Fagner lá. Só que tudo indica que deva ser o Fagner. Ou então o Bruno Mendes, né? E aí deixar o Caetano. Porque se o Bruno Mendes for para a zaga, aí para lateral vai ser o Fagner. Mas enfim, esperamos aí que o Corinthians aí esteja com o elenco todo, né? Porque os dois jogadores vindo da seleção têm como atuar no jogo, que tem 2 dias antes do jogo, então tem como atuar. Mas enfim, esperamos que o Corinthians vá lá no Rio semana que vem e que faça um grande jogo. Por falar no treinador Mano Menezes, ele basicamente o ano que vem terá carta branca por justamente estar impressionando todo mundo, né? O elenco e os profissionais lá do Corinthians. Então até a própria diretoria mesmo está entendendo que foi uma boa escolha, foi até melhor do que o Tite. E eu também concordo, porque o Corinthians precisa de reformulação e o Tite não era para isso. O Tite não é de reformulação, montar um time, né? Mas enfim, ele é de dirigir, aí é outra coisa. Mas enfim, então o fato é que ele vai ter carta branca o ano que vem para montar o time, vai querer ter 3 grandes jogadores pro time e também jogadores assim que tiver oportunidade no mercado. Ele também vai avaliar alguns jogadores que estão no elenco, né? Mas pouquíssimos irão ficar. Principalmente os medalhões, a maioria vai tudo embora. No máximo, eu acho que o Renato Augusto deva ficar, ou o Fagner, porque tem contrato até 2024, né? Mas o resto dificilmente eu acho que fica. E aí ele quer jogadores, principalmente no meio, que sejam fortes na marcação, que sejam rápidos na saída de bola, né? E que tenham velocidade, que tenham explosão para poder fazer um grande contra-ataque. Então assim, ele é o cara, e ele sabe criar elenco, formar um elenco. Todas as vezes que ele veio pro Corinthians, ele formou. Se a gente for ver mesmo 2009 mesmo, o Corinthians tinha um timaço. 2008, né, pela Série B, e 2009, o Corinthians tinha um belo de um time, foi criado por ele. Teve também 2015 com o Tite, só que 2014 teve a mão do Mano Menezes também. Então, assim, ele sabe formar grandes elencos. E também o Inter também é a mesma coisa, né? Muita gente fala que ele não foi bem, mas ele foi bem lá sim no Inter. Ele montou o time e chegou peças principais logo depois que ele saiu. Aí também é fácil, né? Corinthians! Bom, vamos falar de Tite, que de acordo com o Samir Carvalho, ele não veio pro Corinthians por simplesmente medo.
medo de não dar certo, né? E fazer com que o Corinthians seja campeão, de ganhar títulos, por simplesmente a situação do clube financeiramente e por não ter um elenco bom. Então, ele basicamente, ele também fez isso no Corinthians, quando ele assumiu lá o Corinthians, ele só assumiu porque ele viu que, assim, basicamente era um único clube do país onde ele tinha a possibilidade de ser campeão. É assim, ele não tá errado? Não tá errado, mas ele tá errado sim na fala dele de falar simplesmente que não jogaria esse ano por clube algum, que podia chamar ele de mentiroso, como vocês podem ver aí na imagem. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, eu não botou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem de o que vocês quiserem, sem palavras e tal. Você mentiu! Mentiroso! 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 E assim, o fato é que ele realmente é mentiroso. Se ele mesmo falou que podia chamar ele de mentiroso e uma pessoa sem palavra, quem sou eu para falar? Mas assim, o fato é que o Tite realmente ele foi pro lugar certo. E eu acho que ele, assim, sinceramente não seria bom pro Corinthians, porque o negócio é reformulação. Então, criar elenco não é coisa dele. Criar elenco é o seu Mano Menezes. Tanto é nas passagens do seu Mano Menezes, logo após vem o Tite. Então, é assim, a gente está com um grande treinador e ele vai dar muito mais certo do que o Tite dá certo lá no Flamengo. Corinthians! Enfim, bom, vamos falar do Gabigol. Muita gente falando, especulando, né? Os torcedores mesmo aí, Corinthians e Flamengo teve o jogo lá e aí ficaram se abraçando, né? O Gabigol com o Mano Menezes falando, né? O Gil e o Gabigol, os três se comunicando e tal, se abraçando e dando risada. E aí já gerou aquela especulação, todo mundo fica falando, será que ele vem pro Corinthians? Será que falou para vir pro Corinthians? Enfim, não tem nada, não tem nada. Foi conversa normal. Ou foi de jogo ou algo do tipo, mas assim, não teve nenhuma negócio de contratação, querer vir pro Corinthians ou algo do tipo, como muitos jornalistas aí acabaram falando. Mas enfim, o fato é que ele recebe 1,5 milhão e simplesmente para renovação ele quer mais de 1,5 milhão. Então, tipo, ele não tá renovando, já quer 1,5 milhão. Você imagina no Corinthians também com esse valor. Bom, o Corinthians já tá assim, basicamente se lascando com o Paulinho, que é 1 milhão, 1,5 milhão. Então é assim, não tem como, literalmente não tem como ele vir pro Corinthians. É querer colocar ilusão na cabeça do torcedor. Ele não tem como esse jogador vir pro Corinthians. Quando o Corinthians arrumar simplesmente a parte econômica, aí sim a gente vai ter dinheiro, vai ter como trazer jogadores até melhores do que ele. Mas enfim, até lá a gente tem que se contentar com Yuri Alberto, né? Fazer o quê? Mas esperamos aí que o Corinthians aí na quinta-feira da semana que vem faça um grande jogo. Bom, desejo aí uma boa semana a todos. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscrevam e até a próxima. Valeu, fui!